nome é Cláudia, tenho 76 anos e achei que já tinha sentido todas as dores que uma mulher pode suportar. Achei que a minha alma já estava calejada demais para se romper de novo. Achei que já tinham chorado tudo. Mas tem certas dores que não vêm do que fizeram com você. Vem de quem assistiu e não fez nada. Vem de quem tinha a chance de te salvar e preferiu se calar. Minha mãe morreu numa manhã de domingo. Estava dormindo, coração cansado, olhos fechados. Eu cuidei dela até o fim. Dei banho, ajeitei o travesseiro, levei sopinha na boca. Fiz tudo que uma filha amorosa faria. E fui mesmo uma filha amorosa. Mesmo depois de uma infância cheia de silêncios, mesmo com todas as ausências que ela fingia que não via, eu a amei. Porque a gente ama. A gente ama quem machuca, quem omite, quem finge. A gente aprende a amar mesmo sem saber se é seguro. Porque é mãe. E eu achava que ela só não sabia. Achava que ela não tinha visto. Que ela era uma vítima também, cega como eu. Mas naquele dia depois do enterro, depois que todo mundo foi embora e a casa ficou em silêncio, eu resolvi mexer nas gavetas do quarto dela. Queria encontrar algum bilhete, alguma lembrança, um pedaço dela para guardar comigo. Foi quando abri a Bíblia que ficava na cabeceira. Sempre vi aquela Bíblia ali. A capa gasta, marcada com cheiro de naftalina. Nunca imaginei que ela escondesse qualquer coisa além de fé. Mas ali, entre as páginas do livro de Salmos, encontrei um envelope amarelado. Estava escrito à mão. Para quando eu não estiver mais aqui. Meu coração parou. Eu sentei na beira da cama, mãos trêmulas, e abri a carta. Eram poucas palavras, mas cada uma cortava como faca. Filha, me perdoa. Eu sabia. Eu vi. Eu ouvi. Eu tinha medo do que teu pai faria comigo. Medo de a vizinhança diria. Medo de perder tudo. Eu achei que sei que ia ser e eu achei que você ia superar. Eu rezei tanto por isso. Me perdoa por não ter feito nada. Me perdoa por ter deixado você sozinha. Eu reli aquilo tantas vezes que as palavras começaram a borrar. Não pelo tempo, mas pelas lágrimas que caíam dos meus olhos e manchavam o papel. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Enquanto eu passava noites me escondendo debaixo das cobertas, tentando calar o chamu para não chamar atenção, ela estava ali, do outro lado da parede, sabendo. E não fez nada. Não entrou no quarto. Não puxou ele pelo braço. Não gritou. Não me tirou daquela casa. Ela ficou. Fingiu. E me deixou sozinha. A sensação que eu tive foi de traição. Como se tivessem arrancado o pouco de chão que ainda me restava. Porque a minha vida inteira eu me agarrei na ideia de que pelo menos ela não sabia. Pelo menos ela não participou. Pelo menos ela era inocente. Mas não. Ela estava lá, assistindo e se calando. Naquele dia eu não consegui dormir. Andei pela casa inteira como alma penada, olhando para os cantos, para as fotos antigas, tentando entender onde foi que tudo começou a se perder. Me lembrei das vezes em que eu pedi colo e ela negou. Das vezes em que eu chorava e ela dizia que era frescura. Das vezes em que eu dizia que tinha pesadelo e ela mandava eu rezar. Eu achei que ela era apenas distante, mas agora eu sabia que era pior. Ela sabia e escolheu não agir. Se essa história está mexendo com você, se você também já se sentiu traída por quem devia te proteger, então me escuta. Porque isso não é só sobre mim. Isso é sobre tantas mulheres que cresceram em casas onde o silêncio doía mais que o grito. Onde a omissão da mãe doía mais do que o tapa do pai. Onde a ausência era por forma de presença. Eu não sei se vou conseguir perdoar. Talvez um dia. Mas naquele momento, sentada com aquela carta nas mãos, tudo que eu sentia era raiva. Raiva da covardia. Raiva da escolha. Raiva do silêncio. E foi nesse turbilhão que uma lembrança antiga veio na minha mente. Uma frase que minha mãe disse quando eu era criança, depois de uma noite particularmente difícil. Finge que nada aconteceu, Cláudia. Finge que foi só um sonho.
E agora, tantos anos depois, eu entendia. Ela sabia, sempre soube. Mas o que ela me deixou naquela carta mudou tudo, tudo. E foi por causa daquela última frase que eu comecei a pensar em fazer algo que nunca imaginei. A frase dizia assim: se um dia você conseguir me perdoar, não guarda isso só pra você. Conta. Conta a sua história. Para outras meninas, para outras mães. Para que nenhuma filha precise crescer achando que chorar é fraqueza. Para que nenhuma mulher se sinta tão sozinha quanto você se sentiu. Conta, minha filha, para que a dor que eu causei sirva de alerta, não de herança. Eu fechei a carta e chorei de um jeito que eu nem sabia mais chorar. Não era o choro abafado de criança com medo. Era um choro inteiro. De quem foi traída, sim, mas também de quem entendeu, enfim, que a omissão dela não era falta de amor, era falta de coragem. E ali, pela primeira vez, eu enxerguei minha mãe não só como mãe, mas como mulher. Uma mulher fraca, frágil, criada para obedecer, criada para aceitar. Ela não soube me proteger porque ninguém nunca protegeu ela. Ela não soube gritar porque foi ensinada a calar. Ela errou. Errou feio. Mas no fundo, errou como tantas outras. Naquela semana, voltei a um lugar onde não pisava há anos. Uma sala pequena, emprestada por uma associação de mulheres. Lá sentadas em círculo estavam outras como eu, mulheres calejadas, algumas ainda em silêncio, outras já com a voz trêmula tentando nascer. Eu sentei, olhei em volta e, com as mãos suando e a alma tremendo, eu falei. Falei tudo. Pela primeira vez na vida, eu contei minha história com a voz firme. Contei do que ele fez, do silêncio da minha mãe, da carta, das noites com medo, da raiva, da culpa, do peso. E quando terminei, uma mulher do grupo veio até mim chorando e disse: era disso que eu precisava, saber que alguém como eu conseguiu falar. Naquele momento, eu entendi o que minha mãe quis dizer. Eu não podia guardar só pra mim. Eu precisava transformar a dor em ponte, em caminho, em farol. Porque eu passei a vida inteira me escondendo, fingindo, me diminuindo para caber no mundo dos outros, tentando não incomodar, não chamar atenção, não fazer barulho. Eu achava que se eu ficasse quieta, as coisas ruins iam parar. Que se eu fosse boa, discreta, obediente, ninguém mais ia me ferir. E agora, mais velha, com o cabelo branco e a cona cansada, eu percebo que nunca fui pequena. Me fizeram acreditar nisso, mas eu era gigante. Gigante para sobreviver calada. Gigante para proteger meus filhos mesmo quando eu mesma estava em pedaços. Gigante para não enlouquecer depois de noites e noites fingindo que nada tinha acontecido. Gigante para, mesmo sem saber como, seguir em frente quando tudo dentro de mim queria parar. Gigante para levantar da cama todo dia e sorrir para uma vida que muitas vezes me pareceu injusta. Gigante para cozinhar, trabalhar, cuidar, acolher. Enquanto dentro de mim o grito era constante. Gigante para amar sem saber se eu era digna de amor. Gigante para viver mesmo sem ter aprendido o que era viver em paz. Eu fui chamada de fraca, de sensível demais, de exagerada. Mas fraco é quem escolhe fechar os olhos. Fraco é quem assiste a dor do outro e se cala. Eu não. Eu aguentei. Eu resisti. Eu fiquei de pé. E hoje eu sei. Eu sou a minha própria prova de que ninguém tem o direito de calar a verdade de uma mulher. Ninguém. Depois daquele encontro, eu passei a escrever cartas. Não mais para minha mãe, mas para mim mesma. Para Cláudia, menina. Escrevi coisas que eu gostaria que tivesse me dito. Escrevi que eu não tinha culpa, que eu merecia amor, que o que fizeram comigo não era normal, nem aceitável. Escrevi para curar. E aos poucos fui me reconstruindo. Outro dia, minha neta me perguntou por que eu fico tanto tempo no quintal olhando o céu. Respondi que é porque lá no céu ninguém manda eu calar a boca. E ela riu, uma risada leve. Linda! E eu pensei, é por ela que eu falo.
para que ela nunca precise aprender a se esconder, para que ela cresça sabendo que tem valor, que merece ser ouvida, que tem direito ao próprio corpo, à própria voz, à própria história. Hoje, com 76 anos, eu posso dizer: eu não sou mais prisioneira da minha infância. Eu sou sobrevivente. Eu sou testemunha. Eu sou mulher. E mesmo com as marcas que carrego, eu me amo. Não pelo que fizeram comigo, mas por tudo que eu fui capaz de fazer com que fizeram. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, me escuta, por favor. Não deixe essa história morrer aqui. Clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não é só para mim. É para que essas palavras encontrem outras mulheres que ainda estão caladas, que ainda acham que estão sozinhas, que ainda carregam a culpa que não é delas. A gente precisa falar, precisa contar, precisa gritar se for preciso. Porque o silêncio protege um para agressor, mas a palavra é a palavra liberta. Hoje eu que sigo contando, sigo escrevendo, sigo lembrando, mas agora com orgulho, porque cada vez que eu conto essa história, eu dou voz à Cláudia menina, aquela que foi silenciada, apagada, ignorada. E eu digo para ela: agora eu te vejo, agora você existe. E ninguém mais vai te calar. Eu sou Cláudia, filha do silêncio, mas hoje, mulher da palavra, e essa palavra é minha.